Olá, tudo bom com vocês? Quem é vivo sempre aparece. Eu voltei com o canal do YouTube. Obviamente que além de informar vocês, a gente vai tentar colocar um pouquinho de diversão, um pouquinho de receitas, um pouquinho de rotina, maternidade, vlog, lifestyle e muita coisa boa. Se você está assistindo esse vídeo, já peço para vocês ativarem o sininho, se inscreverem no canal e aguardarem, porque vem muita novidade por aí com vídeos a princípios semanais. E hoje vou fazer o remake do meu primeiro vídeo aqui no canal há 3 anos atrás, que quem não sabe é a minha história. É onde tudo começou, onde começou todo o meu trabalho com redes sociais, mas principalmente eu compartilho uma experiência muito importante que eu espero ajudar muitas outras mulheres e famílias que estejam passando pela mesma situação. Então, vem comigo e vamos começar! Gente, meu primeiro vídeo foi em 2018, eu tava completamente diferente, completamente travada, falando muito devagar e pouco objetiva. Então, eu assisti o meu vídeo, anotei os pontos mais importantes e vou fazer o remake de tudo o que aconteceu. Eu estava grávida de 7 semanas do Dedé quando eu fiz o primeiro vídeo e passei por uma experiência não muito boa, né? Na verdade, ela foi boa porque o final foi feliz, mas durante o processo houve muita dor, muito sofrimento. Na época eu procurei ajuda, não encontrei, foi quando eu decidi gravar o vídeo no canal. Bom, vamos lá. Com 27 anos eu engravidei do Gustavo, minha gravidez foi perfeita, foi normal, ele nasceu de 40 semanas de parto normal também, e eu não tive nenhum problema relacionado à gravidez. Eu até saí de licença maternidade 1 mês antes, porque eu já tava com 4 centímetros de dilatação bem antes dele resolver dar as caras por aí. O parto foi rápido, tranquilo, excelente, eu não tive mais nada. Anotei aqui no meu caderninho as coisas que eu preciso falar, porque já foi há muito tempo e eu vou esquecer. Com 31 anos, Gustavo tinha mais ou menos uns 4 anos, nós resolvemos ter mais um filho e começamos a tentativa. Nessa primeira tentativa, eu tive uma perda gestacional com 12 para 13 semanas mais ou menos e fiz procedimento de curetagem e tudo mais, mas nós não desistimos a partir daí. Só que tentamos engravidar, né, novamente, depois de um período mínimo, e eram abortos, atrás de abortos, atrás de abortos, atrás de abortos. Nessa brincadeira toda foram alguns anos tentando engravidar e 5 abortos repetitivos. Lembrando que a gente sempre respeitou o período de uma gestação para outra. E os médicos que eu fui durante o período que eu tive todas essas perdas eram médicos diferentes do médico que fez o parto do meu primeiro filho, porque meu primeiro médico, o médico que fez o parto do meu primeiro filho, ele atende particular e na época eu tinha convênio, né? Então, eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Na minha primeira perda gestacional, obviamente, quando eu engravidei, eu contei para as pessoas, eu contei para a família e foi uma péssima ideia, porque além de criar uma expectativa com as outras pessoas, né, que enfim, né, não tem torcem por você e tudo mais, quando eu tive a perda, eu tive também certos comentários que não foram muito agradáveis. Exemplo, não era para essa criança ter nascido, filho, você faz outro, e todo aquele tipo de comentário inconveniente que só quem perde um filho sabe o quanto dói, o quanto machuca. Então, quando eu tive a minha primeira perda gestacional, eu e meu marido optamos em não falar nada pra ninguém até que a gente completasse um período seguro de desenvolvimento gestacional. E eu tive 4 perdas gestacionais seguidas depois da primeira, então foram um total de 5 perdas gestacionais seguidas. E eu optei que eu não ia ter mais filho, mas eu ia descobrir o que eu tinha, né? Eu não sabia qual era o meu problema, eu não sabia se eu tinha endometriose, se eu tinha qualquer outro tipo de problema que poderia me trazer mais questões de saúde no futuro. Então eu fui atrás do meu primeiro médico, que foi o médico que fez o parto do Gustavo. Ele me pediu um exame chamado CrossMatch, que se chama prova cruzada. Eu realizei esse exame e ele diz basicamente se você tem algum tipo de incompatibilidade sanguínea ou de DNA com o parceiro, com a pessoa que você está ali tentando gerar um filho. O resultado do meu exame foi que eu era 100% incompatível com o DNA do meu marido. Então, explicando bem raso, assim, pra vocês. Acredito que um ginecologista, um obstetra consiga explicar melhor. Quando você tem um embrião dentro de você,
50% do DNA é seu e 50% do DNA é da outra pessoa. E o seu corpo, o seu sistema imunológico, ele está adaptado, ele foi criado para que ele combatesse, matasse, eliminasse do seu corpo qualquer objeto, circunstância ou qualquer coisa estranha dentro do seu corpo. E só que acontecia comigo era o seguinte, o meu sistema imunológico tinha essa falha aí de proteção. Então, num corpo normal, quando é identificado que existe um embrião, o sistema imunológico identifica isso e não ataca o embrião, porque é um ser vivo, é parte do seu DNA, enfim, algo que vai desenvolver dentro de você. Eu estava com essa falha no meu sistema imunológico, então o meu corpo, ao invés de proteger, atacava. Então, assim, o meu problema nunca foi engravidar. Tanto é que eu engravidei 7 vezes no total. E eu não conseguia segurar a gestação, né? Então, as 5 perdas minhas foi que eu não conseguia segurar a gestação. Então, assim, eu perdi em vários períodos, né? Então, eu perdi com 5 semanas, com 8, com 13, enfim. E fiz todo tipo de procedimento que vocês possam imaginar nesse processo. Foi extremamente dolorido, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, financeiramente desgastante. Então foi muito, muito, muito complicado. Então o meu corpo tinha problema para segurar a gestação e não efetivamente ter uma gestação, né? Não efetivamente fazer um filho. E para resolver esse tipo de questão, eu só tinha 2 alternativas. A primeira, na época, era uma vacina que era feita com o meu sangue e o sangue do meu marido. E essa vacina, na época, ela era proibida aqui no Brasil, pela Anvisa, né? Então ela era aplicada nos Estados Unidos, lá fora e tudo mais, só que aqui no Brasil ela não era aplicada, né? A Campinas na época até tentou, né, fazer com que essa vacina fosse aplicada, mas enfim, não rolou. E uma outra alternativa que não era uma alternativa certa, que é um tratamento à base de corticoide, anticoagulante e hormônios. Uma coisa importante é que esse exame cross-match, ele é feito a partir do meu sangue e do sangue do meu marido, ou seja, meu marido tirou sangue, eu tirei sangue e a partir dessas amostras que foram feitos todas as análises, diagnósticos e tudo mais e chegou-se a esse resultado de 100% incompatível. Bom, descoberto o meu problema, eu tinha decidido que eu não ia ter mais filhos, voltei a trabalhar como PJ, né, na minha última gestação, né, na minha última perda gestacional, eu tava de licença ainda médica, né, porque eu tinha feito o procedimento no hospital, eu tava no primeiro dia de licença e, enfim, na empresa que eu tava, eles me chamaram e a gente encerrou o contrato. Então foi um período muito desgastante, eu entrei em depressão, foi uma coisa muito, muito, muito assim, foi um buraco que foi muito difícil de eu sair depois. Mas enfim, levantar a cabeça, seguir em frente, porque a gente pensa que tem muita vida pela frente, muita coisa pra fazer e a gente não pode se deixar abater por pior que a gente esteja. Então, assim, se você vê uma pessoa muito feliz, muito comunicativa, muito expansiva, não pense que essa pessoa não tem problemas, porque ela passou por muita coisa, né? Cada um tem a sua história e cada história, ela precisa ser valorizada. Dito isso, voltei a trabalhar como PJ na época, tava trabalhando linda, maravilhosa e tudo mais. E eu estava menstruada, um belo mês eu estava menstruada e nessas indas e vindas, eu não sei que conversa que eu tava falando com meu marido, eu resolvi pregar uma peça nele e falar pra ele que eu tava grávida. Eu não lembro qual era a piada, mas enfim, eu fui na farmácia, comprei o teste e quando eu fui fazer o teste, crente que estava negativo, porque eu estava sangrando, então na minha cabeça eu estava menstruada, eis que surge um belo de um positivo. Eu entrei em pânico, meu marido entrou em pânico, porque eu estava sangrando e eu estava grávida. Liguei pro meu médico, que na época era o mesmo médico que fez o parto do Gustavo, então eu não quis voltar em nenhum médico anterior, voltei no médico que descobriu qual era o problema que eu tinha. E ele marcou uma consulta comigo, já pediu pra eu tomar alguns tipos de remédio, pediu pra eu tomar remédio pra cólica, porque eu tava sangrando, pediu pra eu começar já com ácido fólico e me passou um hormônio. Eu voltei na consulta médica, fiz o teste, o beta-HCG, e deu realmente um positivo bem grandão também. Quando ele descobriu que eu tava grávida, ele me direcionou para uma decisão muito importante na minha vida, que foi parar de trabalhar. Como eu estava com uma gravidez de risco, eu ia fazer um tratamento que não tinha certeza se ia ser eficaz ou não, eu não poderia mais trabalhar, por quê? Porque dentre os medicamentos que eu iria tomar, um deles iria afetar o meu sistema imunológico, ou seja,
ia fazer com que o meu sistema imunológico não atacasse o meu corpo. Com isso, eu ia ser suscetível a doenças, né? Então, e eu sempre trabalhei com muita gente, né? Então, quem não sabe, eu tenho experiência há mais de 20 anos com atendimento a clientes, televendas. Então, eu sempre sou rodeada de muitas pessoas. E eu, obviamente, não poderia mais trabalhar com isso. Então, eu tomei essa decisão, parei de trabalhar e conversei com meu marido, obviamente, e fiquei de repouso absoluto, pernas para cima, contendo sangramento, tomando medicação, e fiquei assim por algumas semanas até que eu pudesse retornar ao médico se não acontecesse nada. Ou seja, o período que eu fiquei em repouso absoluto, que eu mal tomava banho, eu não tinha certeza se a gestação iria ou não evoluir. Então, eu fiquei na cama tomando remédio, literalmente. E foi muito difícil também pra mim, porque pensa, uma pessoa super ativa, tinha acabado de passar por uma situação muito complicada, tava tentando se reerguer em todos os sentidos da palavra, de repente ter que parar. Mas foi uma decisão importante que eu tive que tomar e tomei com a consciência tranquila. Basicamente, pra quem quer saber, né, o que eu tomei, qual foi meu tratamento, eu não vou dizer, obviamente, os remédios aqui, porque eu nem posso, né? Cada corpo é um corpo e cada miligrama é de acordo com a sua questão, né? Individual. Mas eu tomei basicamente corticoide, anticoagulante, progesterona, que é um hormônio, remédio para cólicas e o ácido fólico. Basicamente foi isso. E mesmo assim eu não tinha certeza se essa gravidez ia evoluir ou não. Ou seja, até o 7º mês de gestação eu não sabia se o bebê iria ou não nascer. Então, a cada consulta que eu ia, era um aperto no coração. Por quê? Porque por mais que a criança estivesse se desenvolvendo, ele não estava dentro do peso, estava abaixo do peso, ele estava crescendo assim em termos de tamanho, mas ele estava abaixo do peso e, enfim, e cada consulta era muito complicado e cada consulta ele ajustava as doses do remédio, né? Ah, então você vai tomar todo dia, agora vai tomar um dia sim, um dia não, agora você vai tomar um intervalo a cada 3 dias, agora você vai tomar, enfim. Por isso que eu falo que eu não digo o nome do remédio aqui, porque no meu caso, ele teve que ir ajustando assim na unha cada dosagem do remédio que eu tomava de acordo com cada consulta que eu ia. As minhas consultas eram semanais. Então, assim, eu não me arrependo em nada do que eu fiz, mas foi um período muito difícil. Eu queria muito aquela criança, eu queria muito que aquela gravidez vingasse e eu nunca mais queria passar por aquilo que eu passei. Eu jurei pra mim mesma que eu não ia chorar nesse vídeo, eu tô me segurando pra não chorar aqui. Vocês já viram que o meu olho tá um pouquinho inchado, porque quando eu revisitei o vídeo anterior eu já me emocionei, mas eu preciso passar a informação certa aqui pra vocês e contar a história a fim de ajudar quem quer que seja. Não bastasse todo o processo que eu tava passando, eu tinha um convênio médico que era da última empresa que eu trabalhei, né, que eu tinha sido desligada no último aborto, mas eu permaneci com um convênio médico. Esse convênio médico foi cancelado quando eu tava com 7 meses de gestação. Então, ou seja, eu passava particular no meu médico, porque o meu médico atendia particular, mas todos os exames, tudo eu fazia dentro do convênio. Então, no 7º mês de gestação, meu convênio ele foi cancelado. Não tive possibilidade de negociação, enfim, eu tive que fazer todo um corre e todas as economias que eu tive durante todos os anos, junto com o meu marido, nós investimos na vida dessa criança, a qual a gente não se arrepende nenhum milésimo de segundo de ter feito isso. Quando chegou o 7º mês de gestação, eu fui fazer a minha consulta, embora o André, porque é dele que estamos falando, ele estava ainda abaixo do peso, mas não tinha mais risco de morte, né? Vamos dizer assim, não tinha mais risco de eu abortar com 7 meses. Mas eu precisava ainda de muito acompanhamento e a partir do 7º mês o André podia nascer a qualquer minuto, porque os meus partos, eles são muito rápidos, né? E como o André ele era até menor, a probabilidade de eu ter um parto em casa, se ele resolvesse nascer, ia ser muito, muito, muito grande. Mas a gente conseguiu segurar até 38 semanas e 5 dias. O parto dele tá aqui no canal. A gente vai deixar o link aqui em algum lugar e vocês vão poder acessar. Ele nasceu de 38 semanas e 5 dias e tá aí, graças a Deus, uma criança saudável, uma criança que corre e muito mais. E é muito interessante porque muitas pessoas vieram até mim através desse meu primeiro vídeo e muitas eu fiquei amiga, muitas mandaram
foto dos filhos depois. Muitas fizeram o mesmo tratamento que eu fiz, muitas não faziam ideia do que era um crossmatch, ou não faziam ideia de que tipo de tratamento poderia ser feito. Conversaram com seus obstetras e ginecologistas, eles resolveram tentar e as crianças estão aí muito saudáveis. Ou seja, ao longo desses 3 anos aí de intervalo, o Dedé super lindo, super saudável e muitos outros bebês também nasceram lindos e saudáveis e eu fico muito feliz de ter contribuído de alguma forma com isso. Então, o motivo desse meu primeiro vídeo, desse meu remake, é realmente de ajudar outras pessoas. Teremos outros vídeos agora acompanhando o desenvolvimento do André, não só dele, mas do Gustavo também, que já tá entrando num período de adolescência. Então eu vou ter muito desafio ainda pela frente com essas 2 crianças. O André é uma criança extremamente inteligente, ele é uma criança extremamente ativa. Quem me acompanha nas redes sociais, aliás, se você não me segue, pode me seguir aí, Fabi Cardim. Consegue ver que ele corre, brinca, fala. Ele vai fazer 3 anos agora, em junho, e no dia 29 de junho. Junho ou julho, gente? É junho ou é julho? Porque, ó, a cabeça da velha não tá funcionando mais. Enfim, quem me acompanha nas redes sociais vê o André diariamente, vê como ele tá comendo, como ele tá crescendo, como ele tá tocando terror, às vezes que ele fica doente, às vezes que ele não fica, ainda mais esse período de pandemia que a gente tá vivendo e que eles estão dentro de casa, é muito complicado manter toda a rotina deles, mas a gente tenta. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Agora aguardem que vai ter muito vídeo legal. O Carlos, que é meu marido, vai aparecer mais aqui no canal também. Vai ter rotina, vai ter mais coisas, mais coisas relacionadas à maternidade, receitas, enfim. Vai ter muita coisa boa, muita coisa legal. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até a próxima. Coquinho maluco, vem cá! Obrigado!